chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Bom dia a todos. Prazer e um privilégio estar aqui com vocês nessa nova ocasião, nessa nova oportunidade, nesse novo dia. Minha visita anual, estive com vocês no ano passado, foi muito bom, e é um prazer estar aqui também hoje. Eu me lembro que no vídeo chamada que eu fiz para vocês, eu disse que o reino de Deus é um reino de amigos. Eu aprendi isso com um irmão suíço chamado Hans Burki, e o reino de Deus de fato é um reino de amigos. É um prazer estar aqui. Pedro é meu amigo, eu conheço ele provavelmente desde quando ele tinha o tamanho do meu filho Zion. Eu lembro quando eu fui ao bairro dele, andar com outros amigos meus que já andavam no skate. Eu conheci, e a gente desenvolveu uma amizade. E foi interessante que, à medida em que ele crescia, se tornava adolescente, a gente continuou andando de skate, ele andou um pouco de skate, depois foi jogar basquete e cresceu muito rápido. E na sequência ele colocou outro amigo nosso, que está aqui hoje também, que estou muito satisfeito de estar aqui, que é o Wader. E eles jogaram basquete e tudo, e depois o Wader também chegou à conversão, o Pedro junto. E na sequência ele foi embora, ficou 10 anos fora. Então, interessante isso. Depois ele voltou com essa missão de plantar uma igreja, e desde então a gente tem estreitado os laços, assim, a gente conversa sempre que é possível. Porque grande parte do meu tempo eu estou percorrendo a criação, andando por aí, sempre com as boas notícias da salvação. Então agora mesmo eu estou chegando lá do Meia. Estava lá ontem e cheguei hoje pela madrugada, descansei um pouquinho e vim direto para cá. Eu prestei bastante atenção na direção que o Espírito Santo trouxe para nós nessa manhã e eu quero permanecer nela. Então para isso eu quero lhe convidar para que você venha comigo, abra o livro da igreja, ou então ligue o livro, né? Para Atos. Atos, nós vamos ler o livro da igreja, um texto do Espírito Santo. Abra para Atos no capítulo 2. Livro da igreja, o texto do Espírito Santo, Atos capítulo 2. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? 38. Disse-lhes Pedro: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, e a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava, nos exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa, de sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Verso 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. 44. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam as suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Eu quero te chamar para que a gente ore. Eu cheguei aqui e ouvi que a oração que nós fazemos revela o Deus que nós servimos. Eu não sei se você já se deu conta, mas depois de Gênesis 3 e Gênesis 11, nós temos dois problemas na existência. Antes de Gênesis 3, só havia uma voz no universo. Todas as vezes que você ouvia essa voz, você sabia quem estava falando com você. Era o Senhor Deus Todo-Poderoso.
depois de Gênesis 11, há uma pluralidade de linguagens no mundo. Por exemplo, todos nós, creio que estamos aqui, usamos a mesma gramática, mas não a mesma linguagem. Percebe? Por exemplo, a linguagem que eu usei no texto bíblico não é comum para nós. É uma linguagem lá do século XVI. Então, todos nós usamos a mesma gramática, mas não sempre a mesma linguagem. E tem um detalhe. Se você já observou, no universo há uma pluralidade de vozes. Nenhuma delas sem sentido e significado. Todas querendo captar a sua atenção. Por isso é que exatamente agora é muito difícil você ouvir a voz de Deus. Ele está falando todo o tempo todo. Mas não significa que você ouve, por duas razões. Primeira, já lhe dei. Há uma pluralidade de vozes, você não consegue discernir entre todo esse barulho qual é a voz de Deus. Todas querendo captar a sua atenção. E detalhe, tem a questão da linguagem também. Nem sempre a gente consegue captar qual é a linguagem. Depois de Babel, ficou uma confusão literal. Então, nós vamos orar exatamente por isso, por uma questão simples. Entre o que eu penso, entre o que eu falo, entre o que você ouve, o que você precisa dizer, o que eu devo dizer e o que você entende, há um abismo intransponível. Ainda que eu fale em português, não significa necessariamente que você vai compreender o que eu estou falando. Percebe? Se o Espírito Santo não fizer mediação entre nós, não vai acontecer nada. Mas se Deus sentir prazer nessa nossa reunião dessa manhã, que é feita em nome dEle, como uma celebração pela semana de culto que nós tivemos em sua presença a partir do sacrifício aceito de Jesus de Nazaré, Ele vai adensar a presença dEle nesse lugar, de modo que você vai perceber onde é que você está. Não é que Ele está presente, você que está nele nem sempre se dá conta. E uma vez que Ele fizer isso, você vai se sintonizar de tal maneira que Ele vai misturar as palavras dEle às minhas e você vai conseguir ouvi-lo. E essa audição da voz dEle vai trazer sentido e significado para a sua vida. Isso é vocação. Vocação vem do latim vocare, é discernir a voz. Qual é o nosso problema na existência? Que a gente não discerne a voz. E todas as vezes que a gente não discerne a voz, a gente não sabe por que a gente está aqui. Você fica aí, ó, perdido no planeta. Agora, quando você discerne a voz lhe confere sentido e significado existencial. Traduzindo, você sabe por qual razão Deus te tem preservado na história e na existência. Afinal de contas, você não pode estar aqui à toa, né? Tem um amigo meu que diz que até uma cadeira cumpre o seu papel existencial. Ora, você está bem melhor do que uma cadeira. Então, quando você ouve a voz de Deus, você discerne qual é o seu telos e qual é o seu etos. O que é isso? Telos vem de finalidade. Qual é a sua finalidade existencial? Então é o telos. Qual é o etos? Ou seja, qual é o comportamento coerente com a sua identidade? A única pessoa no universo que pode lhe conferir identidade é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Por isso que nós vamos orar agora. Eu queria te chamar para que a gente se associasse. E se você concordar com aquilo que eu pedi, diga tão somente amém. Eu concordo. Assim seja do seu jeito, Senhor, e não mais do meu jeito. Nesses dias que a gente vive, dias difíceis, a gente enfrenta um esvaziamento de conteúdo. A gente tem um problema que é o da repetição. Às vezes as pessoas entre nós repetem muitas coisas, mas sem a reflexão devida. Interessante que às vezes você pergunta para os caras assim, por que você está dizendo o que você está dizendo? Ó, cara, sei lá, todo mundo fala, eu falo também. Ontem eu estava no Meia, por exemplo, e eu fiz um teste com os caras. Eu falei assim, Jesus morreu? Aí todo mundo a uma disse, sim. Aí eu disse, Jesus ressuscitou? Todo mundo, sim. Eu falei, voltemos. Jesus morreu? Todo mundo, sim. Eu falei, Jesus ressuscitou? Sim. Eu falei, voltemos. Jesus morreu? Sim. Jesus ressuscitou? Sim. Eu falei, vamos fazer diferente então. Morto pode cometer ação? Os caras pensaram um pouquinho, usaram a massa encefálica com a qual foram abençoados pelo Criador. Disseram, não. Eu falei, então voltemos. Jesus morreu? Sim. Jesus ressuscitou? Aí meia dúzia. Acho que não, né? Eu falei, então, por que você diz que ele ressuscitou? Ué, todo mundo fala. Eu falei, onde você leu isso? Aí deu barulhinho de grilo, né? Porque os caras não sabem. Nunca está escrito em lugar nenhum que Jesus ressuscitou. Por uma razão óbvia, acabei de lhes dar. Morto não comete ação. O que aconteceu então? O que está escrito. Jesus se entregou, morreu de fato,
O Pai, através do poder extraordinário do Espírito Santo, ressuscitou dentre os mortos. Qual é a boa notícia do Evangelho para nós? Esse mesmo poder que ergueu a Jesus dentre os mortos está atuando em mim e você. Olha que coisa fantástica. É isso que faz com que nós não sejamos uma mera religião. Porque a fé cristã não é uma fé de tarefas. A fé cristã é uma fé de poder. Traduzindo, você não faz nada. A única coisa que você pode é se entregar, depor as armas e falar: Deus, me mata. É isso que você deve fazer. É lógico que você não ouve isso com frequência. Por isso é que a gente tem um lugar cheio de pessoas vazias às vezes. Porque os caras nunca morreram. E tudo que eles fazem é tão somente na força do braço. Não é pelo poder extraordinário do Espírito Santo. O nosso primeiro chamamento é: venha e morra. Aí o poder que ergueu Jesus dentre os mortos nos coloca sobre os pés e começa a agir em nós, a partir de nós e a despeito de nós. Isto bem compreendido, a nossa vida flui, que é uma beleza. Agora, tira essa compreensão. Aí você tem uma religião de pode e não pode. Você tem uma religião de tarefas, os caras se matam para fazer coisas para agradar a Deus, estão sempre frustrados e não sabem a razão. É simples assim. Agora, isso a gente só compreende quando há reflexão entre nós. Quando a gente para de ser repetidor e começa a refletir de fato naquilo que está revelado. Aliás, se você quiser ser irreverente contra Deus, é só você não pensar acerca do que Ele revelou. Essa é a maneira de você ser o mais irreverente possível. Mas você fala: como assim, André? Porque está escrito. O Paulo, por exemplo, exortou o jovem pastor Timóteo nesses termos: pensa em todas as coisas e Deus te dará compreensão em todas elas. Traduzindo, quanto mais você pensa, mais espaço o Espírito Santo tem para lhe conformar à imagem de nosso irmão mais velho, nosso Senhor Jesus de Nazaré. Aí você já viu que problema que a gente tem, né? Às vezes a gente não pensa, é um verbo que a gente insiste em não conjugar. É a nossa desgraça, é muito ruim, mas quando a gente pensa, a gente dá mais espaço para Deus trabalhar em nós. Então, o problema que a gente tem hoje é a questão da superficialidade. Aí você está me perguntando assim: André, entendi, como é que eu faço para resolver a questão da superficialidade? Tem dois jeitos. Primeiro jeito, tem um livro assim entre nós, que é um livro fantástico, irmãos, chama Dicionário. É um negócio fantástico. Quando você não sabe, você consulta o dicionário, ele lhe diz coisas extraordinárias. Isso é muito bom para nós, sabe por quê? Porque eu não sei se sabem, mas analfabetismo no nosso país era um projeto da coroa. Entendeu? A prensa, sim, começou no século XV, aqui chegou só no século XVIII. Os caras queriam que todo mundo fosse ignorante. Olha que coisa fantástica. Qual é a bênção? Você e eu participamos de um milagre incrível, assim como todo milagre o é. Qual? Nós já entramos na era Gutenberg. Traduzindo, nós sabemos olhar para um texto e decodificá-lo. Eu e você sabemos ler e escrever. Nós fazemos parte dos 2 bilhões de seres humanos que já entraram na era Gutenberg. Tem 5 bilhões de seres humanos que não sabem decodificar um texto. Então, quando você não souber de algo, consulta o dicionário. Fantástico, mas dá para aprofundar a questão. Porque consultar o dicionário você pode, mas tem um detalhe: nós não somos discípulos do dicionário, nós somos discípulos daquele que morreu no Calvário. Então, traduzindo, quando você quiser qualquer definição de todas as coisas, aí depois que você passou pelo dicionário, você vai até o Calvário. Aí você fala assim: Jesus, o que isso aqui significa? Porque só Jesus tem autoridade de dizer o seguinte: ouviste o que foi dito aos antigos. Eu, porém, vos digo. Você já parou para pensar na implicação e na profundidade disso? Traduzindo, eu estou dizendo de fato como as coisas são. Eu estou sintetizando tudo. Eu estou dizendo como as coisas serão a partir de mim, porque eu é que sou o Senhor, sou eu que mando e as coisas são do meu jeito. Isso a gente só tem uma palavra para dizer: amém. Então, quando a gente pergunta, por exemplo, Jesus, o que é perseverança? Sabe o que ele vai dizer para nós? Esse aqui é um texto que a gente já deve ter lido algumas vezes, mas nem sempre a gente percebeu o que de fato está sendo dito. Se a gente perguntar para Jesus, Jesus, o que é perseverança? Jesus vai te dizer o óbvio: perseverança é milagre.
Só como assim? É milagre. A gente lê esse texto, mas não percebe que isso aqui que aconteceu, só aconteceu por uma ação extraordinária de Deus. E você me pergunta assim, André, o que é milagre? Milagre é quando o Kairos invade o Cronos. Por exemplo, aqui ó, não para jamais. É o Cronos. Agora, Deus está em outra dimensão. Deus está em outra dimensão que se chama Kairos. Não dá para descrever isso. Por quê? Deus está na eternidade. E aqui a gente usa verbo. Então, por exemplo, quando você começa a falar sobre eternidade, você já começa a tropeçar porque você precisa conjugar verbos. E eternidade não é uma medida de tempo. Eternidade é ausência de tempo. Então, por exemplo, tem uns caras que evangelizam assim: onde você passará a eternidade? Eu falo, lugar nenhum, irmão. Lugar nenhum, porque eu gosto de pensar. Deus me abençoou, eu gosto de pensar. Eu falei, lugar nenhum. Porque ele acha que a eternidade é um tempo que não acaba mais. Já pensou se fosse? Imagina você, como está vivendo agora, vivendo para sempre. Você aguenta? Nem você aguenta, sua mulher não aguenta. Ninguém te aguenta, irmão. Ninguém aguenta. Essa não é a proposta do Evangelho, entendeu? Isso começou lá no Éden. Por que você acha que Deus expulsou o casal? Para que eles não tomassem da árvore da vida e vivessem para sempre. Seria uma desgraça, poxa, por muito tempo. O que é eternidade? A eternidade é a ausência de tempo. O que significa que Deus está na eternidade e propõe uma vida eterna para nós? Ele está propondo para nós uma qualidade de vida que não pode ser afetada pelo tempo e nem pelas circunstâncias. Por isso é que eu e você estamos habilitados como discípulos de Jesus de Nazaré a darmos graças a Deus incircunstancialmente. Traduzindo, eu não dependo de nenhuma situação tranquila e favorável, de nenhum contexto exterior a mim perfeito para que eu me sinta bem. Não. Eu sou da fé cristã, é uma questão de interioridade. Tudo dentro de mim está sendo transformado dia após dia. Eu já desfruto a partir de agora dessa qualidade de vida eterna que não pode mais ser afetada pelo tempo nem pelas circunstâncias. Isso faz com que, mesmo em momentos de crise, que é uma palavra que a gente usa muito aqui no país, eu consiga celebrar o nome de Deus todo o tempo todo. Porque eu não sou, por exemplo, do time da felicidade. Eu sou do time daqueles que são felizes. São coisas distintas e diferentes. Por exemplo, felicidade depende de um contexto organizado à sua maneira. Aí quando tiver do jeito que você acha que está maneiro, você fala, agora eu estou desfrutando de felicidade. Agora, alegria não tem nada a ver com isso. Alegria é uma questão de interioridade e é milagre e é fruto do Espírito. É simples assim. Quando você não entende isso, você fica igual doido. Aí tem os charlatães de plantão aí vendendo felicidade para vocês. Lógico, né? Nunca é de graça, né? Sempre tem que pagar. Quando a simplicidade do Evangelho encontra espaço no seu coração, acabou a manipulação. Você está livre para viver na liberdade dos discípulos de Jesus. Então, quando a gente entende, por exemplo, que perseverança é uma ação extraordinária do Espírito Santo, a gente percebe que isso é milagre. Milagre é quando Deus invade o tempo para fazer aquilo que Ele quer. Então, o Kairos invade o Cronos. Aconteceu exatamente aqui nesse texto. E aí você fala, André, o que é perseverar então? Perseverar é você ter estabilidade, constância naquilo que foi definido e estabelecido como propósito. O que é propósito? Propósito é a razão pela qual algo ou alguém existe. E você continua naquela mesma direção. Interessante que Jesus está dizendo para nós que é apenas Ele que assegura a nossa perseverança. Um dia eu fui interrogado e me perguntaram se eu acreditava na perseverança dos santos. Aí eu disse para o meu interrogador o seguinte, não no plural. Aí o cara ficou com aquela cara de paisagem, Google, batendo a bolinha, né, azulzão, tela azul. Cara, como assim? Eu falei, não, você disse no plural, eu acredito no singular. Aí o cara, como assim? Interessante que eu era interrogado. Né? Como assim? Eu falei, não, você diz a perseverança dos santos, como se deles dependesse. Eu não creio nisso. Eu creio que perseverança é um milagre, é uma ação extraordinária do Espírito Santo. Então eu creio na perseverança do Santo Deus de me pegar aqui e me levar até lá. É nisso que eu creio. É Ele. Ninguém me arrebata da mão dele. Não depende de mim. Depende dele. Ele é o alfa, ele é o ômega. Ele começa e ele termina.
isso enche o meu coração de esperança, é por isso que eu não me desespero. Eu sei que aquele que começou a boa obra em nós, há de completá-la até o dia de Cristo. Então é extraordinário. Quando a gente está falando de perseverança, a gente está falando exatamente disso. Então, a pergunta que nos sobrevém é, em que nós devemos perseverar? A gente tem duas possibilidades. Você pode perseverar ou no erro, ou você pode perseverar no acerto. E é interessante que teve uma pessoa que disse assim, não há coisa mais inútil do que fazer com eficiência algo que não deve ser feito. Quem disse isso foi o Peter Drucker. Interessante. E aí, você precisa discernir e distinguir no que é que você deve perseverar. Esse texto aqui que a gente leu, disse para nós exatamente naquilo que nós devemos perseverar como uma comunidade daqueles que são adoradores de Jesus. E se você prestou bastante atenção, essa perseverança que vem do Espírito Santo faz com que nós perseveremos, por exemplo, em 4 coisas que são caríssimas para a igreja. E você fala assim, André, o que é igreja? Igreja é a reunião de todos aqueles que sabem a identidade de Jesus de Nazaré. Igreja é a reunião de todos aqueles que foram convocados pelo Espírito Santo da dimensão das trevas para a sua maravilhosa luz. A gente foi arrancado do reino das trevas e posto no reino do Filho do seu amor. Traduzindo, nós deixamos a rebelião e passamos para o time da adoração. Ou seja, agora nós somos daqueles que imitam a Jesus de Nazaré numa nova dimensão. A gente está na luz. Ser batizado por Jesus no Espírito Santo é receber um batismo de lucidez. Você dá um mergulho na luz. E quando você dá um mergulho na luz, você começa a ver todas as coisas por uma outra perspectiva e por uma outra lente. Isso é interessante, porque todo ponto de vista é a vista de um determinado ponto. Então todos nós que já nos entregamos a Jesus de Nazaré, vemos as coisas a partir do prisma de Jesus. Então a nossa cosmovisão agora é convertida, é outra percepção que a gente tem de mundo. Então, por exemplo, observe esse texto, observe no que é que eles perseveravam. Observe isso, observe a ação extraordinária do Espírito Santo. Diz o texto que eles perseveravam no ensino dos apóstolos. Isso aqui é fantástico, porque ler isso é muito rápido, é muito fácil. Agora, você não percebe a implicação e a profundidade que isso aqui é um milagre. Só como assim, André? Como é que é um milagre perseverar no ensino? Sim, sabe por quê? Nós somos naturalmente arrogantes, prepotentes, jactanciosos. A gente acha que sabe tudo que é para se saber. Então, alguém que se senta para ser ensinado é porque algo extraordinário aconteceu no coração dele. Eu conheço vários caras que não ouvem a ninguém, nem a Deus, entendeu? Nem a Deus, é interessante isso. E eu, assim, procuro evitá-los. Um dia desses, por exemplo, eu percebi numa reunião, havia um grupo de pastores, eu sou do time, então eu posso falar. Aí um disse assim, pastor, aquela pompa que só eles têm, não sei para quê, né? Parece que são discípulos de Jesus de Nazaré. E um disse assim, pastor, invoque o nome de Jesus para que ele possa abençoar a nossa reunião e participar conosco. Eu pastor, mas jamais. Aí todo mundo, né? Como assim, irmão? Falei, rapaz, nem eu estou gostando de estar aqui. Imagina Jesus. É isso aí, rapaz. Pegou a ideia? Quando você está no meio dos... É difícil, irmão. Difícil. Os caras não são ensináveis. Entendeu? O que está sendo dito nesse texto? Para um grupo de pessoas perseverar no ensino, somente se a ação extraordinária de Deus acontecer. Aí o orgulho, a vaidade, a prepotência e a arrogância foram vencidos. Aí você tem coragem de se assentar desarmado para ouvir. Aí você fala, Deus, me reeduca. Me reeduca, Deus, porque eu não sou gente da maneira como eu devo ser. Mas como assim que eu não sou gente da maneira que eu devo ser? É, porque eu e você a gente acha que é humano, mas a gente não é humano. Só como assim, André? É simples. Humano só tem um. Jesus de Nazaré, o autor e o consumador da nossa fé. Ele é humano. Tanto é que ele não erra. Porque errar é anti-humano. Eu sei que quando a gente erra, já ensinaram pra gente dizer o seguinte, você tem que entender, irmão, releva aí, sabe como é que é, né? Errar é humano. Não, não é não. Você já viu Jesus errando?
Jesus é humano. Jesus erra? Não. Então errar é anti-humano. Sabe por que eu e você erramos? Porque nós não somos humanos da maneira como nós devemos. E a pergunta do seu coração é: André, como é que eu resolvo esse problema? Simples. Você começa se arrependendo, dando razão para Deus, concordando com Ele. Jesus te matricula na escola do Espírito Santo. Todos os dias, pela existência, enquanto você estiver sobre a terra e sob o sol, Ele vai te reeducar. Ele vai te reensinar a ser gente da maneira certa. Porque o meu e o seu problema foi que a gente já nasceu em pecado. E os nossos pais, ainda que eles tenham se esforçado para nos educar, eles não nos educaram do jeito do reino de Deus. O que é o reino de Deus? É a nova realidade em que só a vontade de Deus é feita na terra, com o mesmo parâmetro e paradigma que é no céu. Você sabe que nem sempre a gente faz isso. Você fala, uau! Então, todos os dias, andando pela história, num gerúndio existencial missional, Jesus vai nos reeducar para a gente reaprender a ser gente da maneira certa. Ou seja, a ser como Ele. Isso é aquilo que eu insisto com vocês. Isso é que é ser adorador. Todos os dias você fica após Jesus, o mais perto que você pode. O mais próximo. Você fica pertinho dele. E você começa a observar quais são os movimentos e como são os movimentos de Jesus pela história. Por uma razão simples. Na sua mão, você tem um exemplar da palavra encadernada. Mas Jesus de Nazaré é a palavra encarnada. É muito melhor. Você anda com Ele e Ele vai te educando ao longo da história. E você vai vendo os contatos que Ele tem com a humanidade e dali você vai aprendendo como fazer. Só extraordinário, por uma razão simples. O que fazer, qualquer pessoa que é discípula de Jesus sabe. A gente sabe o que fazer. A gente não sabe como fazer o que deve ser feito em 2017. Isso a gente não sabe. Mas sobre isso a gente vai conversar um pouquinho mais no momento oportuno, quando a gente chegar na parte da oração. Então, o primeiro milagre que aconteceu foi a arrogância, a presunção e a prepotência serem vencidas. Segunda coisa, eles perseveravam também na comunhão. O que isso significa? Que o individualismo, o umbigocentrismo foram subjugados. Irmãos, é impossível termos comunhão quando a gente só pensa em si. Não tem como. Quando você só pensa em você, não tem mais espaço para ninguém. Aliás, eu não sei se você sabe, o que é um diabo? O que é um demônio? É um ego absoluto. A vontade do diabo era que quando se falasse assim, diabo, não tivesse mais nada no universo. Isso é tudo que Deus é. Percebe? Nem sempre a gente se dá conta disso, porque a maneira como a gente é ensinado, às vezes, ela tem muita falha. Então, por exemplo, se eu te falo assim, ou te pergunto, o que significa Deus ser onipresente? Você vai me dizer, Deus está em todos os lugares. Está errado? Não, está errado não. Mas é infinitamente melhor do que isso. Não é que Deus está em todos os lugares. Todos os lugares é que estão na presença de Deus. Atos 17, 28. Porque nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Traduzindo e aplicando. Deus é o nosso ambiente existencial. Nós estamos em Deus. Não existe nada fora de Deus. Por exemplo, o diabo não tem assim um lugarzinho paralelo para ele fazer a parada dele. Não existe isso. Só interessante, tem gente que acredita assim. Não, o capeta tem o inferno, lá ele fica com o cetro dele lá de Netuno, sentado no trono de fogo, queimando as nádegas. Que é isso? Você tá maluco? Você tá doido? Mas essas teologias loucas dos caras. Tudo está em Deus. Qual é a grande questão? Nem todos os seres humanos da Terra têm essa percepção. Nós somos daqueles que sabemos em quem estamos e onde estamos. Quando você percebe isso, as coisas ganham outra conotação. Por exemplo, nesse negócio de comunhão, o nosso ego foi vencido. E isso foi vencido no primeiro dia, quando Jesus disse assim, se alguém quiser vir após mim, traduzindo, se não quiser, mete o pé também, não precisa não, pode ir embora. Falou, diferente do Jesus de hoje, né? Jesus apelão, parece final de feira, entendeu? Se quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, ou seja, destrua o seu ego, tome a sua cadeira elétrica, porque falar cruz você acha que é um instrumento de ornamentação. Tome a sua cadeira elétrica, morra, e aí eu vou te ressuscitar pelo Espírito Santo e você está apto a ser meu seguidor. Caso contrário, você vai ser só um religioso. Eu falei, uau,
Pegou a ideia? Então, primeira coisa, se há comunhão entre nós, é porque o nosso individualismo foi vencido. Deus preserva a nossa individualidade, mas Deus detesta individualismo. O que é individualidade? É no meio dessa pluralidade eu ser eu. Isso é individualidade. E isso só é possível porque você está aí. Percebe? Deus nos proporciona isso. Por exemplo, quando você está na presença dele, você não está autorizado a não ser você. Isso é lindo e fantástico e extraordinário. Por exemplo, não sei se você já se deu conta, mas o único ambiente no universo em que você pode ser você integralmente, 100%, é na presença de Deus. Fora da presença de Deus, não há possibilidade de você ser você. E você sabe disso. Você pode não ter se dado conta com toda implicação, mas você sabe. Tanto é que você investe na sua exterioridade. Você faz uma parceria ali com a Jequiti, com a Mary Kay, entendeu? Então, esses troços aí. Por quê? Porque você cuida só do lado de fora, só da fachada, do visual, do design, do look. Só que tem um probleminha. Deus sempre começa pela interioridade. E o melhor cosmético que você precisa, não são esses que eu apresentei. Não estou ganhando nada para isso. Os melhores, o melhor, na verdade, é o sangue de Jesus. Porque cosmético, se você prestar atenção, vem de cosmos. O que é o cosmos? Cosmos é o caos organizado. Como você está desconfigurado, desfigurado, distorcido, caotizado, pegou a ideia? Você acha que com um creminho vai resolver. Irmão, já passamos dessa fase, não vai resolver. Nosso mau cheiro, o negócio é feio para nós. Se não for o sangue de Jesus, é uma questão de interioridade. Quando há comunhão entre nós, é porque o nosso individualismo foi vencido. Por exemplo, nós percebemos isso com tal profundidade, por exemplo, a partir das nossas canções que a gente canta. Nós não cantamos mais nada na primeira pessoa do singular, porque isso só demonstraria o nosso individualismo. Na reunião coletiva e comunitária, só há espaço para cânticos na primeira pessoa do plural, porque nós nos convertemos. Antes eu queria tudo para mim. Para mim, meu, minha. Era só você, era só para mim. Agora não. Agora eu estou nesse negócio, é para nós. Tudo agora é nosso. O Pai é nosso, o pão é nosso, o perdão é nosso e o livramento é nosso. É tudo nosso agora. Parece gíria assim de São Paulo, mas não. É nós agora, irmão. Não tem nada para eu, mas não. Acabou esse negócio. Isso aí é quando era do mundo, mas isso aí já foi, já passou, é passado. Percebe? Então, quando há comunhão na comunidade, é exatamente porque um milagre aconteceu. E diz mais, havia também partilha. E aí eu já te dei a pista certa. A partilha, porque o pão agora é comunitário. Todo aquele que ora, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, precisa se dispor a ser padaria de Deus. Traduzindo, mas já pegou a ideia ali, entendeu? Traduzindo, se você precisa de 4 pães para sobreviver e chegam na sua casa 6, não é para você raspar a barba, deixar o bigode e virar Manuel do bairro. Não é isso. É porque há outras pessoas suplicando o pão nosso de cada dia hoje, e Deus falou assim, claro, já mandei pelo André, passa lá e pega, se é que eu já não vou dizer para ele levar até você. Percebe? Isso só acontece porque nós cremos que hoje Deus nos vai dar o que é necessário para hoje. Aqui não vai ter como deixar passar. Traduzindo, não vai ter ninguém assim expandido entre nós e não vai ter ninguém na capa do Batman entre nós. Entendeu? Por quê? É o pão nosso de cada dia hoje. Quando você para pensar nessa frase, Jesus, o que você está falando? Pão nosso de cada dia. Ou seja, eu não como hoje o que eu não comi ontem. E eu não como hoje o que eu poderei comer amanhã. Traduzindo, você não fica, eu conheço os irmãos assim, acha bonito ainda. Eu vou nas celebrações, os caras me chamam no lugar reservado. Pastor, crente só sabe, né? Ainda me bota na furada. Crente só sabe, né? Não bebe não. Eu falei, depende. Fique quieto. Não bebe não, mas come. O que o cara acabou de dizer na minha cara? Que eles são glutões. E quer que eu concorde com um negócio desse? Eu falei, irmão, pelo amor de Deus, você tá maluco? Pão nosso
de cada dia hoje. Deus envia a porção que é necessária para hoje. Isso só faz quando o milagre acontece em você, porque você não fica acumulando. Tem gente que quer ter um estoque de maná, o negócio tá apodrecendo, cara, não, estoque de maná aí, ó, sei lá o que pode acontecer. Vai acontecer que vai apodrecer, irmão. É o pão nosso de cada dia hoje. Eu preciso da quantia necessária para o dia que se chama hoje. E a implicação é muito mais profunda. Na verdade, Jesus está falando assim, peçam ao meu Pai para que vocês... Agora o pão aqui já não é mais pão físico. Peçam a meu Pai que vocês experimentem hoje aquilo que vocês já vão desfrutar com totalidade na eternidade. É isso que ele está falando também. Mas por hora, vamos ficar só no pão material. Se entre nós a partilha, é porque um milagre aconteceu. A gente finalmente percebeu que Deus está pronto a multiplicar aquilo que a gente se dispõe a dividir. Isso só acontece quando a ação extraordinária do Espírito Santo encontra espaço em nosso coração. E finalmente, mas não menos importante, eles perseveravam na oração. O que é oração? Oração é você ter uma audiência com o Todo-Poderoso. Oração é você falar com quem resolve. Oração é uma conversa de Deus com Ele mesmo através de nós, das coisas que estamos fazendo juntos, porque nós somos cooperadores de Deus. Agora, tem um segredo nesse texto aqui que nem sempre a gente percebe. Eles perseveravam nas orações, mas tem um detalhe. Eles não oravam, por exemplo, pelas coisas que nós oramos hoje, quando oramos, né? Eles não oravam, por exemplo, por cura, eles não precisavam orar por cura, e eles também não precisavam orar por necessidades materiais. Por que eles não precisavam orar por necessidades materiais? Porque o pão era comunitário, não havia necessitados entre eles. Por exemplo, em qualquer comunidade hoje, que os caras são seguidores de Jesus sérios, eles até ajudam as pessoas, mas eles não conseguem ajudar do jeito desses nossos irmãos aqui. Esses nossos irmãos aqui não ajudavam como nós ajudamos hoje. Hoje a gente ajuda assim, o irmão tem uma necessidade, de acordo com as minhas possibilidades, eu ajudo o irmão. Aqui não está escrito isso. Eles ajudavam os irmãos de acordo com as necessidades deles. Traduzindo, eles davam um jeito, faziam acontecer para ajudar o camarada. Caramba, isso só milagre, irmãos. Porque os melhores de nós hoje ajudam de acordo com aquilo que a gente tem. A gente não dá mais do que a gente tem. Eles não. Os caras simplesmente, meu irmão, a sua necessidade é essa? Está aqui, ó. Você tinha uma necessidade, agora está resolvido. Mas eles também não precisavam orar por curas. Você fala, por que eles não precisavam orar por curas? Porque eles tinham os presbíteros. E a recomendação do Novo Testamento é, se houver alguém doente entre nós, a gente chama os presbíteros, os caras vão lá, unge o camarada com óleo, ora, porque ungir com óleo significa que eles estão pedindo a intervenção do Espírito Santo. E de acordo com o querer de Deus, Deus faz o que deve. Então eles estavam desobrigados de orar. Então, por exemplo, por pão e por cura. Então a pergunta do nosso coração é, André, e por que é que eles oravam? Eles oravam por missão. E aqui você percebe que a gente está com um problemão, porque a gente nem ora pelo que deve. Sobretudo por missões. Por isso é que os caras mais bem intencionados que eu conheço, todos meus amigos e eu também sou missionário, vêm uma vez por ano numa conferência missionária para ver se a igreja acorda. Porque a gente se perdeu de seguir. A gente perdeu o referencial. Aí os caras, assim, às vezes, a teologia não está bem acertada, ainda diz assim, porque nós temos que cumprir o ID de Jesus. Não é um mandamento. Não é mandamento. Não é ID. É indo. É um gerúndio. Por isso que eu disse no princípio, é um gerúndio missional existencial. Enquanto eu percorro a criação, eu vou fazendo o que deve a partir da minha identidade. Pode ser aqui, ali ou lá. Não é um mandamento, ide. Mandamento é fazer discípulo de todas as nações. Traduzindo, nas nações terão pessoas que vão se entregar a Jesus e a nação também precisa reconhecer Jesus como soberano. Você fala, é mesmo? É. Por isso que a gente vai ter o juízo das nações que a gente lê lá em Mateus 25. Nessa manhã, esse texto aqui serve para nós como um gabarito. Uma galera que daqui a pouquinho, se não perder o horário, vai para o Enem. E essa galera, quando terminar o Enem, vai estar cheia de vontade de pegar o gabarito.
E aí eu te pergunto, para que é que serve um gabarito? O gabarito serve exatamente para você conferir o número de acertos. Por exemplo, eu disse para vocês que nós somos abençoados. Nós já entramos na era Gutenberg, a gente sabe ler um texto e decodificá-lo. Mas sabe qual é a maior bênção? Quando você lê a Escritura Sagrada, não é você que está lendo, ela que está lendo você. Nessa manhã, a gente foi livre. O que ela disse sobre nós? Que essa igreja aqui de Atos é uma igreja que não existe mais. Não existe mais. A gente se perdeu. Tanto é que no século XV a gente teve um movimento chamado Reforma. Porque desde que o diabo encontrou um camarada chamado Constantino, 300 anos depois de Cristo, virou essa bagunça. Aí os nossos irmãos bem intencionados criaram um movimento chamado Reforma. Mas só que tem um detalhezinho, quando você usa a sua massa encefálica, você pensa assim, e desde quando Jesus disse que havia forma? Tem gente hoje, por exemplo, tem um texto aí que o Hassan vende, eu tenho meu exemplar, que diz assim, por uma nova reforma. A gente não precisa de uma nova reforma, porque não existe forma. Só é mesmo? Ela é simples assim. Vinho novo não cabe em odre velho. Traduzindo, ou nós adequamos a nossa forma ao conteúdo sob risco de perdermos ambos. O que está acontecendo hoje na igreja, sobretudo que está no Brasil? Sacralizou-se a forma em detrimento do conteúdo. Traduzindo, a forma dos caras é tão rígida que o que tem dentro já não é mais vinho. Já virou vinagre, ó. E os caras todo ano tem conferência assim para fazer a manutenção do vinagre. Eles chamam o pastor assim para falar sobre vinagre. É só vinagre, irmãos. E eles não conseguem compreender por que é que as coisas não estão fluindo. É por uma razão óbvia. O Espírito Santo não está participando daquilo ali. Eu lembro de um irmão nosso, chinês, que foi visitar o Ocidente. Ele veio até aqui. E aí mostraram os prédios suntuosos para ele e tudo. E no final, sempre tem a perguntinha, né? E aí, o que você achou? Aí ele respondeu, respirou, falou assim, eu estou impressionado com o que vocês conseguiram fazer sem o Espírito Santo. Uau! Porque ou o Espírito Santo faz o que deve, ou nada vai acontecer. A gente pode até ter uma boa reunião como um clube social, mas esse milagre aqui, ó, que é verificado nesse texto, nunca vai aparecer na nossa vida. Dá até para simular, mas não dá para ser percebido na essência. E aí, ao invés da gente se tornar atraente, a gente começa a ser repelente. Porque o maior poder de atração do universo é a cruz de Cristo. Se você tirar a cruz de Cristo, você vai ter que colocar outra coisa no lugar. E a outra coisa que os caras têm colocado no lugar hoje se chama evento, distração. E aí os caras não conseguem perceber por que a coisa não está fluindo. Nessa manhã, a gente percebeu o que é de fato uma igreja de Cristo. A gente percebeu que tudo isso que acontece na igreja é uma ação extraordinária do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, nada acontece a contento. Porque Jesus disse assim, sem mim, nada podeis fazer. Então nessa manhã, eu espero que Deus tenha misturado as palavras dele às minhas, de tal modo que você o tenha ouvido. E se você o ouviu, quero te chamar na sequência para a gente orar e resolver o que há para ser resolvido. Porque eu me lembro de um exemplo que uma vez uma pessoa me deu do seguinte, essa é a sua imaginação. Imagina que você ficou durante 20 anos numa ilha inabitada, só você e o Novo Testamento. E aí depois de 20 anos você é resgatado e começa a participar de uma reunião de uma igreja local. A pergunta simples que eu tenho para você é, uma vez que você ficou 20 anos com o Novo Testamento, 20 anos lendo e sendo lido por ele, se você participasse de uma reunião de igreja local hoje, você reconheceria a igreja? Óbvio, né? O que eu tenho para dizer para vocês? Eu, há muito tempo, lido com pessoas que tecem críticas pesadas contra a igreja. Alguns com razão, muitos com razão. Eu absorvo todas. Alguns sem razão. Aqueles que criticam sem razão estão dizendo para mim o seguinte, eu estou desistindo da igreja porque ela é imperfeita. Eu falei, meu irmão, você já desistiu da sua família porque ela é imperfeita?
Jesus disse o seguinte: eu edificarei a minha igreja. Tem uma reunião hoje aqui de manhã. Só Jesus sabe quem de nós tem o seu nome de fato no livro da vida. Isso é tudo assunto dele. Por isso que eu sou um dos camaradas que persevero. Eu creio que Jesus vai levar esse negócio a bom termo, mas isso é uma ação extraordinária do Espírito Santo. Nessa manhã eu quero te encorajar a não desistir da igreja. Ame a igreja de Jesus, porque a única instituição que existe no planeta para o bem daqueles que não são membros é a igreja. Interessante, a gente não vive para nós mesmos. Nós vivemos para aqueles que não são membros, para que eles possam saber quem Deus é. Deus não quer dizer que Ele existe, Ele não quer provar a sua existência. Deus quer ser conhecido. A maneira que Ele estabeleceu de ser conhecido é a partir de nós. Quando nós perseveramos na comunhão, no partir do pão, nas orações e no ensino, qualquer ser humano do planeta vai se dar conta de que algo fantástico, incrível, indizível está acontecendo entre nós. Porque nós somos do time daqueles que acham que sabem tudo que é para se saber. Se a gente para aprender, é porque o milagre está acontecendo. A gente acha que sozinho se basta, mas Deus diz: não, vocês são humanidade. Eu estou retomando a humanidade. O que é humanidade? É a unidade humana. Nós somos um. Mas fala: uau, que coisa extraordinária. Nós somos aqueles que partilham. Nós somos companheiros, ou seja, nós dividimos o pão. Isso é milagre. A gente só pensa em nós. E a gente ora. A gente ora por quê? A gente não ora, por exemplo, para Deus nos dar nada. A gente já tem tudo que é para se ter. A gente já está assentado e abençoado por Deus nas regiões celestiais. Então a gente ora por missão. A gente ora para Deus nos livrar de toda essa comodidade, esse comodismo, para que a gente suma pelo mundo. Talvez isso não entrou no seu coração ainda. Eu me lembro de um judeu conversando com outro, ele disse assim: se eu estivesse no julgamento de Jesus, eu votaria contra. Que isso, cara? Como é que você fala um negócio desse? Aí eu quis saber por quê. Ele falou assim: porque se o propósito de Jesus vingasse na história, Israel acabaria. Eu falei: cara, esse judeu entendeu mais Jesus do que os crentes que eu conheço. Olha o que ele disse: se o propósito de Jesus vingasse na história, o Estado de Israel acabaria. Por uma razão óbvia. Nós não somos todos missionários? Nós não percorremos a criação? Quem ia ficar em Israel? Ninguém. Isso, uau! E hoje a gente quer sempre um prédio suntuoso para a gente ficar lá na nossa comodidade, cheio de ar-condicionado. A melhor coisa que pode acontecer para nós é Deus nos devolver a leveza do Evangelho, para que a gente possa percorrer a criação e anunciar as boas novas de salvação que apontam para Jesus de Nazaré como o Senhor e o soberano da história. Então nessa manhã, essa é a palavra do Evangelho para nós. E eu quero te chamar para que a gente possa orar. Vamos falar com quem nos ouve? Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo. Alô pra capela, pá. Aí, tá rolando um cafezinho aqui agora, pá, dos amigos. O Paulo tá aí, o Paulo Braga. Tá o Lucas, do Barbão ali. Mano, mochilinho. Tá o engenheiro aqui, ó, dando a desmontada. Sem palavras, me aproximo.